Hoje você vai aprender a fazer esse Vanish líquido caseiro, gente, super potente, transparente e vai deixar suas roupas super brancas e limpas. E também pode usar em roupas coloridas. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade toda vez que eu postar um vídeo novo. Então vamos para a receita. Bom, gente, para essa receita vamos precisar desse Vanish aqui que eu vou mostrar para vocês de pacotinho que vem 140 gramas, tá? Vou mostrar aqui para vocês esse pacotinho de Vanish. Esse aqui rosinha, tá vendo? Vamos usar 140 gramas dele. Ele é baratinho, acho que foi R$10 que eu paguei. 10, 11 reais, algo assim, tá? Vou despejar esse pó todo aqui na minha bacia. E o que nós vamos fazer? Vou pegar 1 litro de água fervendo e colocar na bacia para ele dissolver mais rápido. Bernardo, por que da água fervendo, gente? Sabão em pó, coisas em pó assim, é bom você colocar água fervendo que dissolve mais rápido do que você colocar água em temperatura ambiente. Pode ser que no final fique com gruminhos. E vocês viram no começo da receita que a receita ficou super lisa e transparente. Então faça do jeito que eu tô fazendo, que vai dar super certo, ok? Na hora que você colocar água quente, começar a misturar, vai subir uma espuma. E é assim mesmo, tá? Você não vai parar de misturar até que você não sinta mais nada no fundo. Nenhum gruminho, nada. Até que ele fique totalmente liso, tá? É só fazer isso. Você vai misturando. Quando você vê que não tem mais nada, aí sim você começa a colocar água em temperatura ambiente. Vou dar uma acelerada no vídeo aqui que agora não tem mistério. Porque eu só vou misturar ele e começar a colocar água em temperatura ambiente até completar 20 litros, tá? Se aí já tem 1 litro de água, eu vou colocar mais 19 litros de água em temperatura ambiente, ok? Lembrando que você vai misturar até dissolver totalmente o pó do Vanish, tá? Podem ficar tranquilo que vai dar certo. Vai subir uma espuma pra caramba, mas é assim mesmo. É bom que quando você colocar na máquina, ele vai fazer muita espuma. Não precisa nem colocar Lauril. Show? Já completei os 19 litros na bacia grande. Agora eu vou pegar essa bacia menor. Vou adicionar 900 ml de óleo novo, tá? Óleo mais barato que você encontrar no mercado, você pode fazer isso. Ah, Bernardo, mas a minha roupa fica com cheiro de ranço com o óleo que eu uso. Gente, é só fazer aquela técnica que eu mostro pra vocês de ferver o óleo junto com água sanitária por uns 10 minutos, porque aí não vai ficar com cheiro de ranço, tá? Como eu já estou acostumada e as minhas não ficam com cheiro de ranço, estou fazendo direto, tá? Vou adicionar a mesma proporção que eu usei de óleo, eu vou usar de álcool. Se eu usei 900 ml de óleo, vou usar 900 ml de álcool 70%. Bernardo, posso utilizar álcool de posto, o etanol? Gente, poder pode, você vai utilizar menos. Mas eu não aconselho porque, particularmente, eu não gosto de usar etanol nas minhas receitas. Eu acho que é um álcool muito forte, se bem que é mais barato você comprando, né? Mas eu acho que, pra mim, assim, não vale muito a pena. Prefiro uma receita bem feita do que com etanol e o etanol estragar a receita de alguma forma. Eu não gosto de fazer. Mas se você quiser usar, pode usar, mas use em menos quantidade. Agora que eu tenho 280 gramas de soda cáustica diluída em 300 ml de água. Lembrando que a soda que eu estou utilizando é 99% de pureza. Vou misturar muito bem, ela dissolve rapidinho essa minha soda. Para quem quiser comprar soda, bicarbonato, corante, essência, essas coisas que eu uso aqui no canal, é só entrar aqui na descrição do vídeo, no link do grupo de WhatsApp, que lá você vai encontrar todas as ofertas e entrega para todo o Brasil. E também, se você quer se especializar em fazer sabão caseiro, aprender do começo ao fim, temos o nosso curso Sabão Caseiro Lucrativo, tá? Está com um preço bem bacana, você pode dividir em até 12 vezes e ainda tem um certificado no final para você se tornar um expert em fazer sabão caseiro, tá? Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Agora que minha soda já diluiu muito bem, não esperei esfriar, tá? Estou usando ela quente mesmo, estou colocando na nossa mistura. Agora não tem mistério, vou misturar até que ele pegue ponto de vela, tá, gente? Vai ocorrer
a saponificação. Bernardo, como eu sei que a saponificação está acontecendo? Gente, é simples. A sua mistura vai começar a mudar de cor. Primeiro ele vai escurecer e ficar transparente, depois ele vai começar a clarear e criar uma película por cima, que é essa película que a gente chama de ponto de vela, porque lembra muito vela derretida, tá? E quando você levanta a espátula, fica pendurada essa película. Então não tem mistério algum para vocês fazerem essa receita. Ó, tá escurecendo bem rápido e vai clarear já já para pegar o ponto de vela. Bernardo, mas eu quero fazer o ponto de traço. Pode fazer o ponto de traço, sendo que no ponto de traço, ao invés de você usar 1 litro de água fervendo, que eu vou usar ainda nessa receita, você vai usar 2 litros, tá? Porque o ponto de traço ele vira uma pasta e é mais difícil de dissolver. Já o ponto de vela, o bom do ponto de vela aqui, pouca água já resolve o problema, tá? Já dissolve rapidinho essa película. E é isso, gente. A receita não tem mistério. Olha o ponto de vela já começando a pegar. Ó. Já pegou o ponto de vela. Eu vou levantar a espátula aqui para vocês verem como é o ponto de vela. Uma dúvida que sempre me perguntam, Bernardo, você tá usando a soda cáustica quente? Sim, gente, estou usando a soda quente porque o óleo e o álcool estão frios. Eu não posso usar os dois quentes, senão vai borbulhar e vai transbordar. Se o álcool e o óleo estiver frio, você pode usar a soda quente tranquilamente, até porque vai pegar a ponta até mais rápido, tá? Pode fazer da forma que eu estou fazendo, que eu tenho certeza que vai dar certo. Ó, já pegou o ponto de vela. Agora vamos adicionar água fervendo. Você vai adicionar de 500 ml a 1 litro de água fervendo, só mesmo para derreter esse ponto de vela que ficou por cima, tá? Nessa minha receita só precisou eu utilizar 500 ml de água, tá? Ó, coloquei os 500 ml de água fervendo, misturei e pronto. Já derreteu o ponto de vela. Vamos voltar com a bacia maior para aqui para a câmera e vamos fazer a técnica do susto que eu falo, tá? Que é simplesmente despejar de uma vez só essa nossa base na água, tá? Sem hesitar, de uma vez só para não talhar, tá? Bora lá então. Já estou com a minha bacia e jogou de uma vez só. Aproveita, com a mesma bacia levanta, joga de novo e vai misturando, porque aí você aproveita tudo que está dentro da bacia, tá? Para não desperdiçar nada. No final ainda raspa a bacia com a mão, com a espátula, com alguma coisa. Eu vou raspar com a mão mesmo, porque eu tô de luva, tá? Se você não tiver de luva, o pH ainda tá alto, então vai pinicar sua mão. Então você pega uma espátula para raspar essa bacia aí. Show? Agora, o que eu vou fazer? Agora vamos adicionar 200 ml de cloro ou água sanitária cândida, que boa, que vocês conhecem aí na cidade de vocês. E vou também utilizar aí 13 gramas de EDTA, que eu já até coloquei e esqueci de falar para vocês, tá? Foram 13 gramas de EDTA que eu adicionei na receita. Vou misturar muito bem e agora vamos deixar ele descansar de um dia para o outro, tá? Essa hora que eu fiz aí era de noite já, umas 9 horas da noite. E vou voltar com vocês de manhã para mostrar como ficou. Após algumas horas, tá? De um dia para o outro, olha como é que ele tá vendo? Ele descansou, clareou por conta do EDTA e por conta do cloro, tá? O cloro que eu utilizei não vai manchar sua roupa, não vai estragar suas roupas, pode usar tranquilamente. Uma coisa que eu vou fazer aqui nesse vídeo é regular o pH do sabão. Todos os vídeos agora que eu fizer aqui no canal vai ser já para pronto uso. Todos os sabões você já vai poder usar, mas vou dar a opção também para quem quiser esperar o tempo de cura e não quiser gastar mais material, tá? Mas aqui eu vou agora regular todas as receitas para que todo mundo possa usar no mesmo dia se quiser. Ó, peguei a fitinha de pH, tá azul. Então, nosso pH está 11, seguindo a nossa tabelinha de pH, tá? Pelas cores. O que eu vou fazer para regular o pH? Vamos regular com bicarbonato. Novamente, tem gente falando nos comentários, Bernardo, você está entrando em contradição, falando que você não vai, você utiliza o bicarbonato a mesma quantidade e não pega. Gente, tem receita que você usa o bicarbonato a mesma quantidade de soda e chega no ponto. Tem receita que não.
Isso é simples, isso é teste. É só você pegar a fita de pH e testar e ver se baixou ou não. Nessa receita em específico, eu vou usar um pouquinho mais de bicarbonato, porque a receita não baixou o pH dela só com a mesma quantidade de bicarbonato que a gente utilizou de soda. Não sei se dá para entender. Falam que a mesma quantidade de soda, se você usar de bicarbonato, deixa o pH regulado. Isso nem sempre acontece, é isso que eu estou falando. Tem receita que acontece e tem receita que não, como essa. Eu coloquei a mesma quantidade que eu usei de soda e não baixou o pH. O que eu fiz? Peguei mais um pouco de bicarbonato, diluí em água e coloquei na minha receita. E aí sim chegou no pH certo. Ao todo, eu usei 330 gramas de bicarbonato. Na minha receita foram 280 gramas de soda cáustica. Então eu acabei utilizando 50 gramas de bicarbonato a mais do que de soda. Show? Deram para entender? Sendo que um detalhe muito importante. Como aí nós estamos usando o Vanish e provavelmente ele contém sal nele, ele pode fazer com que a nossa receita desande, tá? Você colocando bicarbonato ou sal. Então sempre quando você for colocar algum espessante que contém sódio nele, você coloca aos poucos e vai misturando, que nem eu estou fazendo aí. Se caso você está adicionando o bicarbonato e você está reparando que ele está começando a ficar branco e ralo, você para de adicionar, porque a sua receita está dando um efeito rebote. Ao invés de engrossar, ela está ficando leitosa e vai desandar, tá? Então sempre coloca bicarbonato, sal, barrilha, o que for de espessante, o que for de sódio, o que tiver sódio, como até sabão em pó, você coloca aos poucos para não desandar a sua receita. Se bem que nessa receita tem o EDTA. O EDTA ele dá uma estabilizada na receita, fazendo com que ela não desande, não separe por nada assim. Ele vai dar uma segurada a mais. Por isso eu abusei um pouco do bicarbonato. Mas caso você queira fazer sem o EDTA, você pode fazer tranquilamente. Mas cuidado na hora que você for colocar o bicarbonato ou qualquer sódio dentro da sua receita. Show? Bom, gente, acelerei o vídeo novamente para vocês verem que eu não fiz nada demais. A única coisa que eu estou fazendo é aproveitando o bicarbonato que está ficando no fundo e colocando mais água para adicionar na receita, tá? E é isso, só isso que eu estou fazendo. Show? E misturando e tomando muito cuidado para não desandar a receita. E vocês podem ver que ela está bem transparente e bem bonita. Vocês viram que eu acabei de medir o pH, estava 11 ainda, então eu fui colocar mais de bicarbonato. E assim eu fui até chegar uns 330 gramas, tá, de bicarbonato diluído em água. E sempre assim, aos pouquinhos, ir misturando. Não vou cortar o vídeo, só vou acelerar mesmo para ninguém achar que eu fiz nada a mais. Agora eu vou medir o pH novamente, tá? Já voltou a aceleração normal. E olha o pH. 10. pH verdinho, 10. Pronto, já está regulado o pH para você usar hoje mesmo, se você quiser. Lembrando que a parte do bicarbonato é opcional. Quem não quiser usar, não precisa usar, tá? É só esperar de 20 a 30 dias de cura do sabão, que o pH vai baixar naturalmente. E olha o resultado dessa receita, gente. Não ficou nada de pó, nada. Ficou lisinho e transparente. Gostou? Então curta, comente muito nessa receita para ajudar o canal a crescer. Compartilhe com seus amigos. E se você é novo aqui, seja bem-vindo, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade toda vez que eu postar um vídeo novo. Então, eu vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!